Voltando aqui com a nossa aula, né, de conservação de quantidade de movimento e impulso. Impulso e quantidade de movimento. Tá? Vamos lá. Impulso de uma força. O estudo da física mostra que o início de um movimento ou a aceleração dele só pode ocorrer quando tem uma força. Tá? Se, por exemplo, quisermos frear uma bicicleta que esteja em uma certa velocidade, num intervalo de tempo muito curto, temos que aplicar uma força muito intensa nessa bicicleta. Já para frear um carro que está com a mesma velocidade, o mesmo intervalo de tempo necessário de uma força de maior intensidade. Para que a velocidade maior, a força de frenagem deveria ser maior ainda, mantido a mesmo intervalo de tempo. Perfeito? Então, olha, eu preciso de mais força e isso é nosso cotidiano, nossa senso comum, que eu preciso de mais força para parar um carro do que para parar uma bicicleta. Tá? Esse vai ter um nome específico, a gente vai chamar de quantidade de movimento, mas lá para frente. Tá? Primeiro vamos falar de impulso de uma força. Nessa condição, a força depende da velocidade e da massa do corpo. O mesmo efeito pode ser obtido considerando intervalos de tempo maiores com a aplicação de força de intensidade menor. Para analisar uma situação como essas, introduzimos duas novas grandezas, que a gente vai chamar de impulso e de quantidade de movimento. Beleza? Quando o Superman salva uma pessoa que está caindo, o tempo de interação de sua força é muito pequeno, cerca de segundos. Uma pessoa de massa de 80 kg cair de uma altura de 100 metros, quando está a 40 metros do solo, sua velocidade seria aproximadamente de 125 km por hora. Portanto, para desacelerar essa pessoa, a intensidade da força aplicada seria enorme. Nesse caso, o corpo humano não suportaria essa desaceleração, né? Mas o Superman é o cara que viola todas as leis da física. É engraçado que ele está no ar, vem um caminhão e ele consegue parar no ar, né? Coisa louca. Impulso de uma força. Os impulsos mecânicos são situações que sempre encontram em nosso cotidiano, onde existem empurrões, puxões, impactos e explosões. Existem corpos interagindo e essas interações duram cerca de um intervalo de tempo muito pequeno, tá? Mas sempre vai ter um intervalo de tempo. O impulso de uma força. Vamos lá, considere um bloco de massa m e uma força vai estar sendo aplicada. Esse bloco está no tempo inicial 0 e uma velocidade 0. Depois de passar um certo ΔT, tá? Esse bloco vai adquirir uma velocidade v. Tá? A relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela atuou, a gente vai chamar de impulso. Beleza? Definirá o valor da velocidade inicial do movimento sem a ação da força. O estudo do fenômeno anterior poderia ser feito através das leis de Newton. Para simplificar esse estudo, definimos então impulso de uma força constante como produto de um módulo dessa força pelo intervalo de tempo em que a mesma foi agir nessa forma. Então, olha só, então impulso a gente vai chamar e nomear de letra I, tá? Vai chamar de impulso. Vai ser igual ao produto da força pelo intervalo de tempo que essa força é aplicada num bloco, num corpo, num objeto. F é a força, a gente vai chamar de força constante, e ΔT é intervalo de tempo, tá? O impulso é uma grandeza vetorial, tá? O módulo dele vai ser a força vezes o intervalo de tempo, a direção e o sentido é o mesmo da força. No sistema internacional de medida, tá? A unidade de medida dele vai ser Newton por segundo. Assim, ó. Newton vezes segundo. Beleza? Está aqui.
essa unidade de medida de impulso. Então, anota no caderno de vocês, impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo, beleza?